Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD, Apoio à Escola Bíblica Dominical. Esse projeto tem o propósito de ajudar todos os irmãos que atuam nas suas igrejas, ministrando, dando aula, fazendo aí parte do departamento da Escola Bíblica Dominical. A ideia aqui é trazer para você uma opção de comentário e também de estudo bíblico. Eu sempre gosto de pedir aqui no início da aula que os irmãos se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, não é? Dê o like no vídeo, compartilhe também, né, para outros grupos, grupos da sua igreja, compartilhe aí nas redes sociais, nos ajude neste projeto, meus irmãos. É um projeto voluntário, justamente para contribuir com o reino de Deus. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós fazemos a leitura bíblica do conteúdo da lição, sempre lemos todo o conteúdo da lição para que você possa realmente estudar o que foi escrito aí na sua revista. Mas nós também acrescentamos aqui sempre algo a mais, né? Nós temos as questões, as perguntas que são levantadas dentro do tema e também temos o desafio da igreja para os nossos dias, que é justamente uma parte que nós colocamos aí no estudo da lição para tentar aproximar ainda mais o conteúdo estudado com a nossa prática cristã, com o nosso dia a dia, com o dia a dia da igreja. É de conhecimento de todos que nesse trimestre estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. E é um tema muito importante para o dia a dia da igreja, para o viver cristão. Estamos estudando 13 lições nessa revista, a de hoje é a última lição. Já estudamos aí sobre a formação, a estrutura da Bíblia, a importância dela, a aplicação dela no nosso dia a dia. E hoje, com certeza, mais uma aula, mais uma lição abençoada do nosso aprendizado desse ciclo de lições do primeiro trimestre de 2022. E nesta última lição desse trimestre, iremos estudar sobre a leitura bíblica e a educação cristã. A ideia aqui, meus irmãos, é unirmos aí essas duas vertentes da nossa vida, né? A leitura, o estudo da Bíblia, né? Aliado aí com a educação cristã. Nós vamos conhecer como que funciona cada uma dessas partes e como que deve ser feito, e também os seus efeitos na vida do crente. A revista está estruturada em 3 tópicos, dessa forma também em 3 subtópicos, e eu sempre digo que é de grande importância conhecermos a estrutura para melhor adequar o que nós iremos ensinar, o que nós iremos pregar dentro do tempo que nos for reservado. Assim sendo, meus irmãos, já iremos iniciar pela introdução. É aqui na introdução que o autor faz as primeiras abordagens, nos dá aí algumas dicas, um norte do que nós temos a estudar e aprender na aula de hoje. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja, a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Aqui na introdução, meus irmãos, nós temos praticamente aqui 3 citações do autor que consegue resumir aí o que nós temos a estudar hoje. Primeiramente, ele fala sobre a educação cristã, não é? Que tem aí como opção, que tem aí como função contribuir na formação do caráter do cristão. E essa é uma grande verdade. Outra citação do autor aí é sobre o valor e o papel da escola bíblica dominical. Precisamos exercer a educação cristã e o departamento, a equipe, né, responsável por esse trabalho na igreja é a escola bíblica dominical, que usa principalmente a Bíblia, né, as Escrituras, como base para o seu currículo, como base para o seu conteúdo a ser ensinado para a igreja. E para finalizar, ele fala aí sobre a importância das Escrituras, não é?
Porque se o nome é Escola Bíblica Dominical, né, e é Educação Cristã, com certeza tem a ver com as Escrituras, que é o nosso livro base, é o nosso livro de regra de fé, é o principal livro da nossa fé. E as Escrituras é o conteúdo usado, né, é o livro estudado na educação cristã, na escola bíblica dominical. Então aqui na introdução nós tivemos aqui 3 abordagens do autor, mostrando mais ou menos aí de forma resumida o que nós temos a estudar na aula de hoje. E assim, meus irmãos, dando continuidade à nossa aula, à nossa lição, nós iremos estudar agora o primeiro tópico da lição, que tem como propósito mostrar que a Bíblia, as Escrituras, é a base da educação cristã, é a base do conteúdo da escola bíblica dominical. O currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o ensino à aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. As doutrinas bíblicas reproduzidas no material servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Neste subtópico, meus irmãos, nós temos aqui uma abordagem sobre o currículo da Escola Bíblica Dominical. E o que é o currículo? É o conjunto de material, né? É o conjunto de estudo do que nós temos que ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. Primeiramente, o autor inicia falando aí que a Bíblia é que compõe, é o livro base desse conteúdo. Afinal de contas, a nossa revista se chama Lições Bíblicas, né? Então, todo o conteúdo apresentado na escola dominical é 100% bíblico. Claro que nós usamos exemplos, complementos, né? Mas a base do currículo da escola dominical são as Sagradas Escrituras. O autor fala também que dentro desse uso da Bíblia, nós temos dentro do conteúdo as doutrinas bíblicas que contribuem para o viver cristão, não é? Instrução dos crentes, formação do caráter cristão. As doutrinas bíblicas são compêndio, né? Conjunto de estudo extraído da Bíblia que uma igreja, uma comunidade decide usar como regra para o seu viver cristão e até mesmo como prática da sua crença. Então, dentro do currículo da Escola Bíblica Dominical, nós estudamos também as doutrinas da Bíblia. O autor fala também sobre ortodoxia das Assembleias de Deus. O que é isso? São as nossas doutrinas raízes, não é? Ortodoxo quer dizer fiel a alguma coisa, né? Fiel a uma tradição, fiel a um costume, não é? Então, nós temos aqui a Assembleia de Deus hoje, mas nós temos todo o nosso histórico, as nossas doutrinas raízes, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. E isso também faz parte da escola bíblica dominical, né? Contribui aí para preservar os nossos costumes, nossos bons costumes, né? Preservar também o nosso entendimento teológico, principalmente, né, contribuindo para o crescimento dos crentes, para o fortalecimento deles e também nos preservando aí das heresias. A prática pedagógica. No contexto da EBD, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Assim, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeiramente transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Aqui o autor faz abordagem de alguns componentes que devem existir em uma prática pedagógica, não é, diante da escola bíblica dominical. Primeiramente, ele fala sobre metodologia. O que é isso? É a forma como a aula é ministrada.
tá? Então, uma boa aula da escola bíblica dominical, ela tem bons métodos de estudo e bons métodos de aprendizado, tá? E isso deve estar presente dentro da nossa aula para que o nosso aluno possa ter o resultado, né, que é aprender a nossa lição. Um outro componente que ele apresenta aí é o objetivo. Meus irmãos, toda aula como esta tem um objetivo, tem um propósito, tem um porquê ela foi escrita. E nós temos que perceber isso, tá? O que o autor queria dizer na lição de hoje, por exemplo? Qual é o objetivo dele? Sendo assim, nós captando isso, será mais fácil, não é? E teremos resultado ao mostrar isso para os nossos alunos, ao mostrar isso para a nossa igreja, que está ali estudando conosco. E reforçando aí, o autor fala que não pode ser simplesmente um momento de transferência, né, de informação, transferência de conhecimento. Tem que ter realmente aprendizado, tá? E esses métodos pedagógicos contribuem justamente para isso, tá? E se nós não atentarmos para esse detalhe, teremos aí o abandono da EBD, porque gastar um tempo, né, levantar domingo cedo e ir para uma aula sem planejamento, sem organização, em que o autor fica apenas lendo a revista e dizendo que já está tudo pronto, que já está tudo escrito, com certeza irá desestimular muitos irmãos a frequentar a aula da escola bíblica dominical. O autor fala também que o papel da EBD será concluído ou será percebido quando tiver mudança de vida na vida dos alunos, não é? Mudança de caráter, mudança de comportamento. Claro que isso parte também do Espírito Santo que vai atuando nos corações, mas tem que ter o ouvir, não é? A crença vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, uma boa aula ministrada com recursos pedagógicos, com método pedagógico, vai contribuir para isso, tá? Para um verdadeiro aprendizado e uma mudança de vida dos nossos irmãos que estão frequentando aí a nossa EBD. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e os valores cristãos são permanentes. Assim, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. No propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a EBD também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. O autor inicia aqui fazendo uma relação entre a Bíblia, a ética e a moral. O que é a ética? É praticamente um conjunto de regras, de normas que um grupo, uma igreja, uma comunidade decide obedecer. É algo que está determinado. E o que é a moral? É a forma como eu pratico essa ética, é a forma como eu vivo, é a forma como eu conduzo o meu comportamento diante do que foi determinado. Então, a ética cristã, a moral cristã, ela nasce da Bíblia, tá? E a escola bíblica dominical é que tem esse papel de levantar, de ensinar, de mostrar quais são os nossos valores éticos e morais do viver cristão. Na maioria das igrejas, a escola bíblica dominical é o principal departamento na área do ensino, tá? E isso é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. O autor fala também que a palavra de Deus não pode ser relativizada, não pode ser ajustada aos interesses humanos, né? Por isso que nós temos aí o nosso padrão de ética e de moral, não é? Porque isso deve ser permanente, tá? Para que assim possamos ter uma vida que realmente agrada ao Senhor. Não tem como pegar a nossa ética e a nossa moral, que é baseada pela Bíblia, e estar colocando dentro dos interesses humanos, porque isso aí traz problema para a igreja. E o autor fala que a igreja que zela, né, pelas lições bíblicas, pelos padrões éticos e morais, sofre muito menos com o problema de erros, né? E contribui aí para o crescimento dos seus cristãos. Então, uma igreja que tem a EBD, que tem um departamento de ensino, que tem ali um departamento que está preocupado com a educação cristã, ela só tem a crescer, ela só tem a melhorar, a desenvolver ainda mais os seus crentes. O
desafio da igreja para os nossos dias, baseado nesse tópico, é desprezo à Bíblia. Sim, meus irmãos, muitos crentes, até mesmo obreiro, desprezaram a intimidade com a Bíblia, não é? Tirar um tempo para ler e para estudar, e isso com certeza tem trazido grandes prejuízos para a igreja. Como exemplo desse desprezo, nós temos o abandono e a preguiça, né, de ler a Bíblia, abandono da escola bíblica dominical, dos eventos, seminários, não é? Congressos que reuniam, né, para poder as pessoas estudar a palavra de Deus. Então muita gente abandona o culto de ensino, que são eventos da igreja, são cultos, são momentos em que a igreja se reúne para estudar. Não temos mais seminários, não temos mais encontro para estudo, né? Na maioria das igrejas hoje são só os movimentos pentecostais. E nós temos também um tipo de desprezo, que é o desprezo à autoridade da Bíblia. Muita gente hoje prefere ter uma vida conduzida por jargões de sucesso, né? Fala de pregadores de internet, e perderam aí o amor e também estão desprezando a autoridade da Bíblia. Quando às vezes você quer mostrar para ele que ele está errado e que a Bíblia diz é assim, assado, ele não aceita. Ele prefere aquela frase daquele pregador famoso, ele trata o pregador como alguém que é referencial na sua vida e assim tira a autoridade da Bíblia, né, do seu viver, daquilo que ele tem que praticar na sua vida cristã. Mas quem são esses desprezadores? Crentes mesmo da igreja, que tem preguiça de ler, não tem rotina de ler a Bíblia. Às vezes até criticamos os católicos porque eles vão para a igreja esperando simplesmente o padre pregar e ensinar, mas isso acontece muito também no meio evangélico, né? Temos também obreiros e pastores que também têm preguiça de ler a Bíblia, tá? E vive aí correndo aí, dando pressão para serem consagrados, sem nunca ter lido nem o Novo Testamento todo. Isso é desprezo à Bíblia, né? Temos também a questão das igrejas, erros também nessa área, tá? E termina consagrando esses obreiros que desprezam a palavra de Deus. É lamentável, mas nós ainda temos obreiros sendo consagrados que nunca leram nem a Bíblia toda, não conseguem nem diferenciar o que é um livro do Antigo ou do Novo Testamento. A solução para esse desafio é entender e dar valor à autoridade da Bíblia, né? Percebendo e compreendendo que ela é o nosso livro base de regra de fé, e assim temos que realmente estudá-la, lê-la, para assim exercer melhor o nosso ministério cristão. Como recurso pedagógico, você pode mostrar para a igreja algumas bases bíblicas, né? Texto bíblico que confirmam os nossos padrões éticos e morais. Assim, vai ser mais fácil para os irmãos entender que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos, está escrito sim na palavra de Deus. E assim, meus irmãos, podemos concluir esse primeiro tópico. Nós estudamos que o ensino da escola bíblica dominical é 100% bíblico. E estudamos também que precisamos ter bons métodos pedagógicos no ensino das lições da EBD, e aprendemos também que a Bíblia é o livro base, né, dos nossos padrões éticos e morais da igreja. E assim, meus irmãos, dando continuidade à nossa aula, iremos estudar agora o segundo tópico da nossa lição. E o propósito aqui é estudarmos sobre a educação cristã e o seu valor, a sua ação na formação dos cristãos. Conceito de educação cristã. Educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário Wycliffe assegura que a palavra tem sentido de treinamento e correção, e é o que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. A educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Para entendermos o que é a educação cristã, o autor começa iniciando o que é educação. Ele utiliza aí duas palavras, uma do latim e a outra do grego. A palavra usada no latim aí quer dizer guiar, né? Tirar, extrair para fora.
Ou seja, a educação, ela nos tira de um lugar e nos leva para outro lugar, não é? Alguns costumam dizer também que a educação liberta, né? Tira a pessoa daquele mundo obscuro e coloca ele em outro mundo. A palavra grega usada aí traz educação como correção, né? Instrução, especialmente aí para corrigir os erros e também dar aí uma instrução, um alívio, uma libertação para a alma. Então, o que é educar? É instruir alguém, é guiar alguém, é levar alguém de um lugar sem conhecimento para um lugar que tenha conhecimento. Agora, quando falamos em educação cristã, estamos falando de um conjunto de ações, um conjunto de atitudes, não é? Nos guiando aí no estudo sistemático da palavra de Deus. O que é um estudo sistemático? Que obedece um sistema, que obedece uma organização, não é? Uma separação de texto, uma ordem de texto. E assim nós conseguimos, pela educação cristã, aprender sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação. Tudo isso contribui para a formação, melhoria da espiritualidade de todos os leitores da palavra de Deus. Objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão, que é uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional, pois é responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. A escola dominical desempenha com excelência o papel da agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. O teólogo Antônio Gilberto enfatiza 3 objetivos principais da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do Mestre. A ideia aqui, meus irmãos, é meditarmos sobre os objetivos da educação cristã. E de início, o autor fala aí sobre o ID, né? A grande comissão, a grande ordenança de Jesus, que é ir e fazer discípulos, né? E pregar o evangelho a toda criatura. E o autor fala aí que a escola bíblica dominical consegue cumprir essa missão com excelência. Ela tanto evangeliza, né, para ganhar almas, como também prepara aqueles que foram ganhados, né, para que assim possa também ter o seu viver cristão moldado e possam se tornar discípulos de Cristo, ou seja, praticar o que Jesus ensinou e também levar essa palavra para outras pessoas, no trabalho que nós chamamos de evangelização. E baseado aí nos argumentos do saudoso teólogo Antônio Gilberto, o autor apresenta 3 objetivos da educação cristã. Primeiramente, ganhar almas, né? A educação cristã ela tem essa função, ela tem essa missão também de ganhar almas para o reino de Deus através do ensino da palavra. Como segundo objetivo, nós temos o desenvolvimento, né? A melhoria da espiritualidade dos crentes, não é? Através da educação cristã, principalmente na escola bíblica dominical, nós conseguimos melhorar a vida dos crentes com o ensino da palavra de Deus. E em terceiro, treinar esses crentes para o serviço, para o servir na obra do Senhor. Afinal de contas, enquanto Jesus não voltar, nós temos uma vida, não é, aqui nesse mundo. E essa vida é para cumprir com a missão da igreja, a missão que Deus deixou para a igreja. Então, a educação cristã, envolvendo esses 3 objetivos, ela consegue cumprir o seu papel no viver cristão, o seu papel na igreja do Senhor. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação dos cristãos acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas para o exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sobre a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Uma questão muito importante na educação cristã é a capacitação dos alunos, ou seja, o resultado do trabalho da educação cristã. O autor fala aí que capacitar é qualificar alguém, preparar alguém.
E na educação cristã, a qualificação vem pelos estudos bíblicos da palavra de Deus. A Bíblia é esse livro base para assim podermos melhorar a espiritualidade dos nossos crentes. Mas também, pelo dom do Espírito Santo, nós temos muitos homens e mulheres de Deus que têm produzido muitos materiais, livros, dicionários, comentários bíblicos, que também nos auxiliam nessa missão de melhorar ainda mais e qualificar os alunos da igreja, da escola bíblica dominical. E o autor fala aí, meus irmãos, que o jeito certo de capacitar não é produzir simplesmente leitores da Bíblia. Isso aí já é uma coisa muito boa. Mas melhor que isso, temos que provocar nos nossos alunos a ideia e o pensamento de examinadores das Escrituras. Tá? Muita gente não gosta dessa área, porque quando alguém começa a examinar as Escrituras, começam a surgir dúvidas e assim perguntas. Mas isso é bom, tá? Porque dúvidas e perguntas são brecha para ensinamento errado, para heresias. Então, nessa capacitação dos alunos, temos que focar também em desenvolver neles um senso crítico e uma busca pelo conhecimento das Escrituras. E o autor aí, meus irmãos, já diz como é que isso tem que ser feito. Tem que ser feito pelo estudo e a leitura das Escrituras, também com a ação do Espírito Santo, né, que é o nosso intérprete da palavra de Deus, mas também com o uso correto, tá, de métodos confiáveis, métodos hermenêuticos, métodos de interpretação da Bíblia. Ele dá até uma dica aí, né? Observar regras gramaticais, observar o contexto histórico, o contexto literário. E assim, meus irmãos, nós conseguiremos produzir no nosso aluno um conteúdo de aprendizado, não é? Uma capacitação para melhor ele ser um crente, para melhor ele contribuir também com a educação cristã e assim com o reino de Deus. E o desafio da igreja para os nossos dias, baseado nesse tópico, é desprezo à educação cristã. Sim, meus irmãos, nós temos muitos crentes que até entendem que a educação é boa para o seu viver, estão aí com seus filhos na escola, muitos estão fazendo faculdade, mas na hora da educação cristã, a sua atitude não é igual, não é? Não, a gente não vê isso na prática e é um desafio para os nossos dias. Como desprezo, nós temos aí algumas atitudes desses crentes. Muitos não gostam de escola bíblica dominical, não gostam do culto de ensino, não vai e não leva os seus filhos também para a escola bíblica dominical. Grande parte desses crentes que despreza a educação cristã são viciados naqueles movimentos do manto, né? E chega até a acreditar que só os pregadores avivalistas, né? Só os pregadores do manto é que são usados por Deus. Não consegue entender que o Espírito Santo, através dos seus dons espirituais, concede à igreja professores, mestres e também ensinadores, e eles atuam justamente na educação cristã. E nesse grupo dos desprezadores, nós temos também obreiros e pastores, tá? Obreiros orgulhosos, que não querem parar para estudar, para aprender, para ouvir outros obreiros ou outros pastores ensinando, não é? Não fazem curso de teologia e são contra, não permite na sua igreja, e assim o seu culto de ensino é uma tristeza, são obreiros estragadores de EBD, não é? Não gosta da educação cristã e daí não investe em escola bíblica dominical na sua igreja. Infelizmente, nós temos obreiros e pastores que deixam lá o superintendente sofrendo sozinho e ele mesmo não frequenta a escola bíblica dominical. A sua aula, no dia que ele vai dar, é a pior do trimestre. Se os irmãos verem a foto dele no cartaz, não vai. Por quê? Porque ele não investe na educação cristã, não corre atrás de curso, não corre atrás de melhorar a sua aula, se tornando aí um desprezador desse tão importante procedimento na igreja, que é parar, ler, estudar e ensinar. E a solução para esse desafio, claro, né, é valorizar a educação cristã. Ou seja, entender que para nós crentes cumprir a nossa missão dada à igreja, precisamos tirar tempo para ler, para meditar, para estudar as Escrituras. Como recurso pedagógico, tente mostrar para a igreja o quanto é importante para a nossa vida humana, profissional, o estudo secular.
né? Fazer o ensino médio, fazer uma graduação, uma pós-graduação. Assim também é necessário na educação cristã, tá? Para termos uma boa vida cristã, precisamos também dar valor à educação cristã, onde nós estudamos a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, podemos concluir esse segundo tópico. Nós estudamos o que é educação e o que é a educação cristã. Aprendemos também sobre os objetivos da educação cristã. Estudamos também que a capacitação dos alunos passa pelo estudo das Escrituras, pelo estudo da Palavra de Deus. Meus irmãos, chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição. E a ideia aqui é reforçarmos sobre a importância da leitura da Bíblia. E principalmente que ela seja feita de forma diária, né? Ou seja, diariamente. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e, por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. O zelo espiritual de um discípulo repousa na prática da disciplina cristã. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina cristã não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a vontade de Deus e por isso requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Uma atitude muito necessária na questão de leitura da Bíblia é a disciplina. O autor fala aí que a disciplina tem um sentido de correção, punição, mas também de organização, de ordem, não é? De obediência a regras. O autor fala aí que nós somos discípulos de Cristo e a palavra de discípulo deriva também de disciplina, ou seja, todo discípulo realmente, verdadeiramente de Cristo, ele é disciplinado. E o autor cita aí alguns componentes da disciplina cristã, né? A oração, o jejum e a leitura bíblica. Meus irmãos, um verdadeiro discípulo de Jesus, para ele ter uma vida que realmente agrada ao Senhor, ele tem que ter no mínimo essas três atitudes aí incluídas na sua disciplina, no seu viver diário. E o autor fala aí, meus irmãos, que a disciplina cristã não é um meio de salvação, tá? Mas nos ajuda aí a permanecermos salvos. Afinal de contas, nós conhecemos mais a Deus, temos mais intimidade com o Espírito Santo através da oração, do jejum, da leitura bíblica. Então, o que é a disciplina cristã? É um conjunto de atitudes cristãs que faz parte da vida do cristão. O autor aí citou três. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Por meio da literatura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, ele adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Outro componente da leitura bíblica é o aprendizado. E o autor usa mais uma vez aí a nossa função, o nosso papel de discípulo, para mostrar que a palavra discípulo, né, quer dizer aprendiz. Então, se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que nos esforçarmos para aprender algo, né? Pegando principalmente aí como modelo o caráter de Cristo. Então, ser discípulo é ser aprendiz. No nosso caso, aprender a palavra de Deus, por isso que vem aí a necessidade de estarmos lendo, examinando as Escrituras Sagradas. O autor aborda aí, meus irmãos, uma questão também muito interessante. Ele fala que esse aprendizado ele tem que ultrapassar a parte da teoria e vir para a prática. E esse é um desafio para aqueles que estudam as Escrituras. Muitos estão aí apenas atrás dos seus gabinetes, né? Atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, mas não saem para praticar aquilo que está estudando.
fica quase que meio que inútil o que ele está lendo, tantos livros que ele tem, né? Então é muito importante essa abordagem que o autor fala, que o aprendizado cristão, o aprendizado desse discípulo de Cristo tem que ter prática, não é? Prática na nossa vida, ou seja, o aprendizado tem que mudar algo em nós, mas prática também na questão de ensinar, de compartilhar esse conhecimento. O autor faz aí também, meus irmãos, o uso de algumas citações do apóstolo Paulo, em que o apóstolo disse que alguns aprendem, mas não chega à verdade, né? Tem essa turma mesmo aí que pode ler, mas ele não libera o seu coração para aceitar a palavra de Deus como autoridade na sua vida e assim não se chega à verdade. Mas há também a citação do apóstolo Paulo aí que fala que o aprendizado da palavra de Deus nos torna mais sábio. Sábio para se mostrar, para se orgulhar? Não, sábio para a salvação. Ou seja, o nosso aprendizado tem que contribuir para a nossa salvação e também para a salvação de outras pessoas. A leitura bíblica e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não é o culto público que prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. O que é o culto devocional? É aquele momento pessoal nosso com Deus. O autor fala aí que esse momento com Deus, esse culto nosso, que não é aquele culto no templo, não é o culto com a família, envolve oração, envolve leitura bíblica e estudo das Escrituras. E ele fala aí que esse momento, esse culto devocional, melhora também a nossa comunhão com Deus. O autor fala aí que nesse culto tem o estudo sistemático e indutivo das Escrituras. O que isso quer dizer? A Bíblia ela é composta por 66 livros, dividida por capítulos e versículos. Um estudo sistemático vai pegar os principais temas e juntar esses textos em um só lugar. Por exemplo, batismo no Espírito Santo. Um estudo sistemático sobre isso traz todos os textos bíblicos, ou pelo menos os principais textos bíblicos sobre esse assunto. Isso é um estudo sistemático e também indutivo. Não é? Se você vai estudar sobre salvação, por exemplo, tem ali todos os textos, as citações, os argumentos sobre salvação. Isso faz parte também do culto devocional. É quando você tira aquele tempo para meditar, para estudar, até mesmo preparar a lição, não é, da escola bíblica dominical. E o autor fala aí também que esse culto devocional contribui para o nosso conhecimento bíblico. E que esse conhecimento bíblico ele pode ser alcançado tanto estudando a Bíblia, né, as Escrituras, como também em materiais produzidos, em periódicos. Um exemplo aí é a nossa declaração de fé, que mostra a nossa ortodoxia pentecostal, ou seja, a nossa crença como crentes pentecostais. Todo crente, meus irmãos, deveria ter em mãos a nossa declaração de fé, porque é ali que mostra por que somos assembleianos e como que nós somos assembleianos. Então, o culto devocional nos leva a esse momento, momento de reflexão, de oração, de conhecimento. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nós o conhecimento da palavra de Deus, nos tornando cada vez mais cristãos que realmente agradam ao Senhor e que cumpra a nossa missão aqui na terra com excelência e com eficácia. O desafio da igreja, baseado nesse tópico, é desprezo ao conhecimento e principalmente ao conhecimento bíblico, tá? Nós temos até crentes que frequentam a escola bíblica, culto de ensino, estão aí nas igrejas. Porém, não se atentam, não entenderam ainda a necessidade que temos de correr atrás e conseguir esse conhecimento, né? Como a Bíblia diz, crescer no conhecimento também da palavra de Deus, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse desprezo ao conhecimento, nós percebemos ele quando nós topamos irmãos que não gostam de ler, não gostam de estudar, não gostam de pesquisar, não gastam
tempo pesquisando as doutrinas bíblicas, pesquisando assunto relacionado com a nossa fé. Alguns crentes, até mesmo os obreiros, não gostam de debate bíblico, né? Diz que debate não tem produção, mas tem. Um debate com educação, com respeito, gera conhecimento. Nós temos também alguns irmãos, né, que não investem em nenhum tipo de material, seja ele no formato EAD, pela internet, e muito menos comprar material para melhorar o seu conhecimento. Vive sempre dependendo dos outros, né? Dependendo daqueles que estudam para trazer algo já prontinho para ele. Como resultado desse desprezo, como prejuízo, nós temos aí os analfabíblia, não é? Que são aqueles crentes que mal lê a Bíblia, não consegue responder nada, não consegue explicar nada, vivem ainda, já crentes veteranos, vive ainda cheio de dúvidas sobre os principais temas que envolvem aí as doutrinas bíblicas, que envolve aí o viver cristão. Não é? Nós temos também crentes, obreiros por aí, pastores que não manejam bem a palavra da verdade. E um prejuízo também percebido nessa situação, nesse problema, é que geralmente esses irmãos estão vulneráveis, né? Suscetíveis a cair em heresias. Né? Heresias são ensinamentos falsos, ensinamentos errados. Esses prejuízos estão muito presentes hoje na igreja devido ao desprezo ao conhecimento da palavra de Deus. A solução para esse desafio é entendermos que somos discípulos, e o discípulo tem que estar em constante aprendizado, ou seja, em constante busca pelo conhecimento. No nosso caso, conhecimento da palavra de Deus, como a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como recurso pedagógico, apresente o valor, a importância do conhecimento. Né? Como é importante alguém conhecer algo, como trabalhar, como mexer com alguma coisa, não é? Ter conhecimento daquela área que atua. E assim você faz uma relação também com o conhecimento bíblico, com o conhecimento cristão. Isso vai reforçar ainda mais na mente dos irmãos a importância que o crente tem de estar em constante aprendizado. Então, vamos concluir o que nós estudamos nesse tópico. Nós estudamos que a leitura bíblica exige e envolve disciplina. A leitura bíblica também ela tem que ter um aprendizado, né? Tem que ter um resultado. Estudamos também que a leitura bíblica deve fazer parte do nosso culto devocional. Meus irmãos, dando continuidade aí à nossa aula, agora nós iremos fazer uma abordagem aqui na conclusão. Nós vamos conhecer como que o autor fechou o raciocínio, né? Como que o autor fechou aí nas abordagens esse conteúdo estudado na aula de hoje. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o viver cristão. Seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! E aqui, meus irmãos, na conclusão, nós temos um fechamento completo do que nós estudamos hoje. O autor inicia aqui a conclusão falando sobre a educação cristã, mostrando que essa educação cristã tem como base, no seu currículo, o estudo, né, das Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia é o principal livro usado para a educação cristã. Afinal de contas, se o nome é educação cristã, tem que educar cristão. E para isso tem que falar de Cristo. E Cristo é apresentado nas Sagradas Escrituras. E o autor fala também que a educação cristã tem seus objetivos. Um deles, ganhar almas, né? Contribuir aí para o crescimento do reino de Deus. Outro objetivo, produzir conhecimento, melhorar a espiritualidade dos crentes. A educação tem esse papel de mudar a vida do crente e mudar para melhor. E também contribuir no treinamento, no preparo desse crente para servir no reino de Deus. Afinal de contas, Jesus vai buscar a sua igreja. Mas até esse momento acontecer, nós temos uma vida aqui. E nessa vida, nós temos um trabalho. Para fazer esse trabalho, temos que ser instruídos. E a educação cristã, não é, praticado aí principalmente pela escola bíblica dominical, tem esse papel na nossa vida. O autor fala também que os alunos dessa educação cristã são instruídos a ler a Bíblia, examinar as Escrituras,
e também colocar ela em prática na sua vida, tendo as Escrituras como autoridade máxima para o seu viver cristão. A educação cristã, ela é praticada na igreja, principalmente na Assembleia de Deus, pelo culto de ensino e pelas escolas bíblicas dominicais. E o propósito é esse: gerar novos crentes, melhorar esses crentes e assim termos uma igreja que realmente exista agradando ao Senhor. E assim podemos extrair a lição desta lição. Ou seja, nós aprendemos hoje, meus irmãos, que para termos uma igreja melhor, para termos crente melhor, para melhor servirmos a Deus, para que o nosso ensino seja melhor, a pregação da nossa igreja seja melhor, o louvor da nossa igreja seja melhor, temos que investir na educação cristã. E, junto com isso, investir também na escola bíblica dominical. Esse investimento na escola bíblica dominical, meus irmãos, vai desde o investimento em sala, em classes, materiais pedagógicos, materiais tecnológicos, mas também investir na equipe da escola bíblica dominical. Não tem como falarmos em leitura bíblica, educação cristã, se não falarmos em investimento. A igreja, ela precisa entender que precisa investir também nessa área, dos educadores, dos ensinadores da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma aula, no final de mais uma lição. E eu quero aqui agradecer a você que chegou até aqui, a você que veio estudar, mais uma aula conosco. Nessa semana tivemos alguns imprevistos, improvisamos aqui para poder fazer essa aula. Está saindo um pouco tarde, é verdade, mas estamos aqui mantendo o compromisso, de ajudar você a estudar as Escrituras, a estudar as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre gosto de pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, dê o like, clica aí no sininho para você ser avisado na próxima aula. E você pode também nos ajudar compartilhando essa aula, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, nos ajudando aí a contribuir melhor ainda com o conhecimento, com a pregação e com o ensino da palavra de Deus. Quero dizer também que nós estamos presentes aí nas redes sociais, tem o nosso Facebook, onde geralmente fazemos ali postagens semanais sobre a Escola Bíblica Dominical. Temos também o nosso Instagram, que postamos também sobre a escola bíblica, sobre partes do comentário, inclusive partes dessa aula. E tem também aí o nosso WhatsApp, caso você queira, que a gente ministre na sua igreja uma lição da Escola Bíblica Dominical, entre em contato conosco. E até mesmo seminário, Seminário da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser levar a sua igreja, nós também estamos aí contribuindo com o reino de Deus nessa área. E desejar a você que vai ministrar essa aula de hoje uma boa aula. Que o Espírito Santo te conduza, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo alimente na tua mente, no teu coração, as palavras certas, as expressões corretas para o melhor aprendizado da palavra de Deus. Que Deus te guie, que Deus te abençoe, que Deus te conduza em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, já no novo trimestre, estaremos aqui novamente para contribuir com o seu conhecimento e ajudar você nessa missão da educação cristã.